Pode até parecer um trote. Aqui é da Justiça Federal, meu nome é Juliana. Eu procuro pelo seu Ari Modesto Schneiders. Quem é da Justiça Federal? Isso, da Justiça Federal aqui de Porto Alegre. Passado o susto, quem atende o telefone se surpreende com a boa notícia. Uma iniciativa diferente tem garantido o pagamento de indenização a pessoas que nem sabiam que tinham esse direito. Não sabia mesmo, para mim não tinha mais nada para receber lá, esqueci, né? O programa também fala sobre o esforço de moradores para evitar a destruição desta área verde, um trecho da Mata Atlântica que resiste à especulação imobiliária e está localizado em um bairro nobre de São Paulo. E tem ainda a disputa travada entre o nadador César Cielo e uma das maiores redes de venda eletrônica do país. O Via Legal começa agora. Apesar da resistência que ainda existe em boa parte da sociedade, uniões homoafetivas são reconhecidas pelo poder público como um modelo de família. Não há dúvidas de que o país tem avançado na busca por igualdade de direitos. Uma prova disso está na postura adotada recentemente pela Previdência Social. Alguns benefícios que antes só eram concedidos depois de uma decisão da Justiça, agora são liberados na esfera administrativa. Mesmo assim, em alguns casos, companheiros de segurados ainda enfrentam dificuldades, não com o INSS, mas com familiares que disputam os benefícios. Uma história de amor que começou tarde e acabou cedo. Depois de ficar mais de 10 anos casado com uma mulher, este homem, que prefere não mostrar o rosto, encontrou o amor em uma relação homossexual. O dia que eu saí de casa foi para assumir mesmo. Foi melhor ser sim do que ser falso. Foram 6 anos de vida em comum com o policial militar até a morte do companheiro, vítima de um acidente vascular cerebral. Ele conta que as famílias sabiam e aprovavam a relação, inclusive os 3 filhos dele e até a ex-mulher. Mas enfrentar a perda do companheiro era apenas uma das batalhas que ele teria pela frente. É que uma irmã do ex-policial resolveu brigar pela pensão por morte. Para isso, a família passou a negar a existência da relação homoafetiva. Como se trata de um policial militar, a pensão é paga diretamente pela corporação, que aceitou o pedido da família. Resultado, o trabalhador autônomo que criava os 3 sobrinhos do PM perdeu a fonte de renda. Hoje, ele luta na justiça por um direito assegurado pelo Supremo Tribunal Federal desde 2011. Apesar do reconhecimento da justiça brasileira, muitas vezes casais formados por pessoas do mesmo sexo ainda precisam provar nos tribunais a existência de uma união estável. Foi o que aconteceu com um morador do Rio de Janeiro, que vivia com outro homem desde 1996. A mãe do segurado do INSS, moradora de Minas Gerais, tentou tirar a pensão do companheiro. Como os dois não eram casados de papel passado, ela disse no processo que o filho não era homossexual e que a única dependente financeira do filho era ela. O homem resolveu então reunir provas e brigar na justiça para não perder a pensão. Além de testemunhas, ele juntou uma série de documentos fundamentais para comprovar esse tipo de união não registrada nos cartórios. É o que explica o relator do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, juiz federal convocado, Cleberson Rocha. Normalmente se junta comprovantes de dependência em plano de saúde, dependência em seguro de vida, residência comum, recibos de aluguel, às vezes ajuda financeira, ajuda para pagar uma escola, uma faculdade do companheiro. São documentos que normalmente constam desse processo. E essas provas normalmente são reforçadas por uma prova testemunhal, que são pessoas que conhecem os companheiros, né, os conviventes, e atestam essa condição. Provada a união estável, a Justiça Federal concedeu o benefício ao morador do Rio de Janeiro. Casos como o do Carioca, envolvendo a Previdência Social, têm sido cada vez mais raros. Segundo o magistrado, hoje a pensão por morte já é paga normalmente pelo INSS para pessoas com união estável homoafetiva. A dificuldade, segundo o juiz, é quando algum parente do segurado morto resolve brigar para ficar com o dinheiro. Nesse caso, a mãe
tentou descaracterizar a união estável, até negando a condição de homossexual do filho, para descaracterizar o direito do companheiro ao benefício, condição sem a qual ela não poderia requerer o benefício de pensão do filho, posto que a mãe está os pais estão na segunda classe de beneficiários. Além da pensão por morte, o INSS já concede administrativamente outros 2 benefícios a casais formados por pessoas do mesmo sexo: o auxílio reclusão e o salário maternidade para aqueles que adotam crianças. Mas para ter acesso aos pagamentos, é preciso seguir algumas regras. Pela legislação, existem 3 classes de dependentes. Então, na primeira classe está o cônjuge, a companheira ou companheiro e filhos menores de 21 anos ou, se maiores de 21 anos, inválidos. Então, esses dependentes, eles são preferenciais. Havendo um desse dependente provado, outro dependente não tem direito. Caso não haja dependente dessa classe, quem passa a ter direito à pensão e à reclusão são os pais. Se não houver cônjuge, companheiro, filhos e pais, quem passa a ter direito são irmãos menores de 21 ou maiores de 21 se forem válidos. Assim como no caso do Rio de Janeiro, um morador do Distrito Federal, que mostramos no início dessa reportagem, afirma ter provas concretas da união estável e, por isso, acredita que vai vencer a disputa na justiça. Eu acho que é a justiça, porque a gente viveu junto, a família toda sabia, não era nada escondido. Mas eu não vou desistir, não. Ainda vai acontecer. Se tiver de ser, vai ser. Mesmo com o esforço da polícia na hora de apurar um crime e do Poder Judiciário para julgar os acusados, nem sempre uma investigação segue o caminho convencional. Dependendo da complexidade dos fatos, das pessoas envolvidas e do comprometimento da apuração, o caso pode ser transferido da esfera estadual para a federal. Esse processo não é simples e nem comum, mas tem sido a saída encontrada pelo poder público para garantir a punição de assassinos e até de grupos de extermínio. Um crime que chocou o país. No dia 24 de janeiro de 2009, o advogado e ex-vereador de Itambé, Manoel Matos, foi assassinado com 2 tiros de espingarda. O crime aconteceu no município de Pitimbu, no litoral sul da Paraíba. O tempo passou, mas as lembranças permanecem na memória e nas fotos, espalhadas pela casa de Dona Nair. Que na véspera de acontecer a execução, ele passou a tarde comigo. Eu estava na casa da minha filha. Aí ele, conversando, parecia que era uma despedida, porque ele era muito ligado a mim. Aí ele virou-se para mim e disse: "Mainha, eu sou o que sou, eu devo à senhora." Eu disse: "Não, meu filho, você é o que é, porque você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa que veio para fazer o bem." As investigações concluíram que Manoel Matos foi morto por causa da militância contra o crime organizado e grupos de extermínio. Matos foi um dos responsáveis por descobrir e denunciar um esquema de execuções na divisa dos estados da Paraíba e Pernambuco. Por causa dos crimes, a região ficou conhecida como Fronteira do Medo. Entre os envolvidos nas mortes estavam agentes do estado, como policiais civis e militares. Ele defendia a vida, ele defendia os homossexuais, ele defendia o pobre, o negro. A morte do advogado foi investigada primeiro na esfera estadual, já que se tratava de um homicídio. Mas o caminho a ser percorrido para garantir a punição dos assassinos seria longo. Não demorou para Dona Nair perceber que a apuração dos fatos não saía do lugar. Diante da falta de respostas, o caminho encontrado pela família e também pela justiça foi a federalização do caso. Isso significa que a competência para investigar e julgar o crime foi deslocada da Justiça Estadual para a Federal. O caso Manoel Matos foi o primeiro a ser federalizado no país e abriu espaço para que outros crimes também pudessem ser esclarecidos. Um desses casos foi o promotor de justiça Tiago Faria, assassinado em uma estrada de Itaíba, no agreste pernambucano. Passados 10 meses do crime, as autoridades não conseguiram apurar e punir os responsáveis pela morte do promotor. Por isso, a Justiça Estadual solicitou a federalização do caso. E como existe uma dificuldade muito grande do Ministério Público e da polícia locais de investigar esses fatos, porque envolve possivelmente pessoas que têm algum tipo de poder, né, na região,
se entendeu mais acertado. O próprio Estado de Pernambuco concordou, o que também não é comum, o próprio Estado concordou em que houvesse deslocamento da competência para a Justiça Federal. A possibilidade de federalização de um crime é relativamente recente no país. Foi criada com a Emenda Constitucional 45, conhecida como Reforma do Judiciário. De lá para cá, apenas 5 pedidos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República, que é a autoridade que tem a legitimação para propor essa medida ao STJ, ele analisa o caso e, se concordar que, de fato, houve uma grave violação de direitos humanos e essa violação não está sendo devidamente apurada na origem pela Justiça Estadual, então ele pode propor que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decida sobre o deslocamento desse julgamento para a Justiça Federal. Quando o deslocamento de competência é determinado, a Polícia Federal assume a apuração do caso. Vem uma equipe de fora. Por quê? Porque se a gente escolher um delegado de uma superintendência regional que já tem investigações em andamento, pode prejudicar as investigações que ele está executando. Então, por isso que é necessário trazer um delegado de outro estado para que ele possa debruçar-se única e exclusivamente nessa investigação. Esse esforço concentrado é para que a investigação seja concluída dentro do prazo e de forma isenta. Esse desembargador explica que é um erro achar que a federalização ocorre porque a Justiça Federal é melhor do que a estadual. O que se leva em conta nesse tipo de decisão é o distanciamento necessário ao julgamento do caso. A Justiça Federal, no caso, tem um sentido, tem um condicionamento distanciado das injunções locais. Refém de uma história que mudou o destino da família, Dona Nair só sai de casa ou viaja escoltada. A força para seguir em frente vem da esperança de que os executores do filho sejam punidos. Hoje, eles estão presos na Paraíba à espera do julgamento. A mãe de Manuel Matos conta que encontrou na dor a inspiração para seguir os passos do filho. Eu estou no mesmo trabalho que meu filho fazia, por conta dele, né? Ele veio para este mundo só para fazer o bem. A propaganda é a alma do negócio. A frase pode ter caído no senso comum, mas não deixa de ser verdadeira. Usar a publicidade é uma das estratégias mais antigas para impulsionar as vendas. E é cada vez mais comum usar a imagem de celebridades na tentativa de promover uma marca. Foi o que fez uma rede de pagamentos eletrônicos que contratou o nadador César Cielo. Mas a parceria não terminou de forma amigável. Longe das piscinas, o atleta tenta impedir que o nome da família continue sendo usado pela empresa. Ele é um recordista, medalhista olímpico. Ela, a maior rede de pagamentos eletrônicos do Brasil. Em 2009, os dois se juntaram. O Cielo é uma máquina. A Cielo também. A parceria durou quase 3 anos, mas assim que o contrato acabou, os dois lados travaram uma briga nos tribunais. Os advogados do atleta alegam que César Cielo foi enganado. Documentos que fazem parte do processo revelam que em setembro de 2009, a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, dona da então VisaNet, apresentou ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, diversos pedidos para registrar a marca Cielo. Menos de 2 meses depois do último pedido, a empresa fechou o contrato com o nadador. O negócio previa uma licença não exclusiva dos direitos de uso de imagem do atleta. No dia seguinte, à oficialização da parceria, foi divulgada a nova marca da VisaNet, Cielo. Para os advogados do medalhista, o que houve foi uma apropriação indevida do nome, o que no meio jurídico é conhecido como patronímico. O procurador-chefe do INPI explica que todo caso envolvendo nome civil ou de família e até apelidos conhecidos passam por uma rigorosa avaliação antes da concessão do registro. E quando o técnico se depara com uma situação dessa ordem, ele vai querer pedir
vai formular uma exigência num processo para que o titular, aquela pessoa que é reconhecida por aquele nome de família, apresente autorização daquela pessoa. A empresa alegou que a palavra cielo sempre esteve associada à imagem do céu, uma tradução direta do italiano, e que a contratação do recordista só aconteceu por conta da coincidência com o sobrenome do atleta. Esse foi um dos argumentos aceitos pelo INPI para autorizar o registro. Outro foi a alegação da Visanet de que várias empresas de outros segmentos já existiam com o mesmo nome muito antes da polêmica. Mas nada disso convenceu a juíza responsável pela análise da ação proposta pelo nadador. De fato, cielo é céu, tanto na língua espanhola quanto na língua italiana. Só que nesse caso ficou mais do que evidente que eles tinham várias marcas à disposição, eles depositaram vários registros de outras marcas, Elo, Identa. Então eles o tentaram, eles tinham várias marcas à disposição e eles escolheram Cielo, contratando Cielo para fazer a divulgação da sua marca. A decisão da Justiça Federal é muito clara. O INPI deve anular os registros da marca Cielo concedidos à empresa. Além disso, a companhia terá de parar de usar o nome. Mas, por causa da complexidade desta operação, foi dado um prazo de 180 dias a partir do trânsito em julgado. Isso significa que as providências só precisam ser tomadas depois da palavra final da Justiça. E, claro, se ela for favorável ao nadador. E essa posição definitiva deve demorar por causa dos vários recursos que o assunto promete gerar daqui para frente. A empresa conta com esses recursos para se livrar da condenação. Em um comunicado aos acionistas, a companhia informou que acredita na revisão da ordem judicial em segunda instância. Para a empresa, não há fundamento legal ou jurisprudência que sustente o direito alegado pelo nadador. A nota, assinada pelo vice-presidente executivo de Finanças com o objetivo de acalmar o mercado, ainda sustenta que o processo de escolha da marca durou 2 anos e foi feito com a ajuda de uma consultoria multinacional. Para o diretor do INPI, seja qual for o desfecho do caso, a discussão é válida porque ajuda a aprimorar a avaliação dos pedidos para novos registros de marca. O INPI não é incondicionalmente por uma posição. Olha, eu assim pratiquei e vou defender aquela posição até a última instância judicial. Não. A prática do INPI é sempre refletir sobre novos argumentos que são trazidos, né? Seja administrativamente, num processo de revisão administrativa, seja numa ação de nulidade do seu ato na justiça, ele reflete sempre. Desenvolvimento e preservação ambiental. Para que esses dois interesses caminhem juntos, é preciso esforço das empresas e uma postura firme do poder público. E quando o desafio envolve o setor da construção civil, essa situação ideal fica ainda mais difícil de ser alcançada. O exemplo que você vê agora vem de São Paulo. Os moradores de um bairro nobre da capital paulista descobriram que cerca de 5.000 árvores seriam derrubadas para a construção de um complexo residencial. O local é a última reserva de Mata Atlântica que ainda resta às margens do Rio Pinheiros. A região do Morumbi é valorizada pelas áreas verdes, cada vez mais raras na capital paulista. Mas nos últimos anos, essa riqueza começou a perder espaço para grandes construtoras. E a previsão não é das melhores. Cerca de 150 mil metros de Mata Atlântica às margens do Rio Pinheiros, ao lado do Parque Burle Marx, correm o risco de serem substituídos por 2 empreendimentos de luxo. Toda essa estrutura, a população entende que o parque é um único, né? Não imaginava que isso tinha área privativa ou não. E foi surpresa, obviamente, né? Segundo esse advogado e morador do bairro Panambi, o projeto prevê a construção de 13 torres residenciais e outros 2 prédios com pontos comerciais, formando um paredão ao redor do parque. Ele conta que ficou surpreso quando teve acesso a detalhes dos empreendimentos. Quando eu tive acesso àquele processo, fui fotografando
nós íamos nos deparando com uma realidade. E onde estava marcado tudo ali autorizado para corte, por exemplo, na frente do parque onde é o estacionamento, hoje existem cursos d'água, existem olhos d'água. E nada era mencionado na planta ali. Tinha um lago do parque, como se o lago desaparecesse e a água sumisse. Da indignação nasceu o movimento SOS Panambi. O grupo já conseguiu mais de 23 mil assinaturas pedindo a desapropriação da área e a incorporação dela ao Parque Burle Marx. Nós vimos na frente do estacionamento do parque várias árvores que estavam com umas fitas amarelas amarradas e quando nós nos aproximamos nós vimos que haviam plaquinhas, mais de 5.500 árvores marcadas para corte, manejo ou para até algumas delas preservação, mas são árvores mapeadas, para serem a maior parte delas manejadas. Preocupados com a possibilidade de perder esse patrimônio natural, os moradores do bairro decidiram brigar pela preservação da área também na Justiça. O caso chegou ao Ministério Público, que identificou irregularidades no licenciamento do projeto e pediu a suspensão das obras. Eles fizeram o pedido de licenciamento de uma forma fracionada, o que já estava errado, né? Porque você tem uma área de quase 9 hectares, que necessitaria da intervenção do IBAMA para obter uma autorização para corte, quer dizer, não seria uma autorização concedida só pelo órgão estadual. Além disso, né, durante o próprio processo de licenciamento, a gente constatou essa outra irregularidade, que era o bosqueamento antes da autorização. Em uma decisão liminar, o juiz federal que analisou o processo aceitou o pedido e foi além. A polícia terá que fazer vistorias semanais no terreno. A decisão foi no sentido de deferir a liminar para suspender essa obra, para suspender, para parar qualquer atuação lá, até que se apure de forma exauriente qual é o efetivo dano possível, potencial, e qual é a efetiva intenção da empresa, se é só aquela área ou as outras áreas que estavam sob pedidos de autorização. Dentro e fora dos tribunais, a preocupação é a mesma: preservar uma área que abriga espécies raras da fauna e flora. Dentre as espécies, a gente identificou samambaia-açu, que é ameaçado de extinção, o palmito jussara, que também é ameaçado, e algumas espécies de fauna, como o pavó, que foi identificado aqui também, e entre outras espécies que tem um controle de vegetação e de fauna que faz a ligação entre os fragmentos que existem aqui. Então a preservação dessa área, não só pela área, mas para todo o entorno e para a cidade de São Paulo é fundamental. Para mim, eu acho que é o melhor movimento político que pode ter, né? Assim, a população entender que aquilo é correto e que pode ser feito e tem que ser fiscalizado. Os fiscalizadores somos nós mesmo, né? Imaginou atender o telefone e descobrir que vai receber um dinheiro por ordem da Justiça? No Rio Grande do Sul, um mutirão foi organizado para desarquivar processos e garantir o pagamento de indenização a pessoas que desconheciam esse direito. Quem está à frente da iniciativa conta que precisa vencer pelo menos 2 desafios: localizar os beneficiários e passar a segurança de que a boa notícia não é um trote. Primeira tentativa. Este número de telefone não existe. Segunda tentativa. Na terceira. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é do Justiça Federal, meu nome é Juliana. Eu procuro pelo seu Ari Modesto Schneiders. Quem é da Justiça Federal? Isso, da Justiça Federal aqui de Porto Alegre. Garantir aos segurados o recebimento de valores devidos pelo INSS. Esse é o objetivo dos telefonemas que são feitos aqui nesta sala da 20ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre. Trata-se de uma força-tarefa para desarquivar processos antigos. A iniciativa ganhou até nome, entregando a cada um o que é seu. Tem que insistir, né? Às vezes ligo várias vezes no mesmo dia, não consigo contato, está ocupado, ou o número não existe mais, o cadastro está desatualizado, aí tem que fazer uma consulta.
Às vezes na lista da internet a gente consegue um telefone mais novo, às vezes não consegue. Seu Adão foi localizado e conta que a primeira reação foi de susto. Desse jeito a senhora me mata o coração, porque eu tenho 4 pontos de safena, né, dona Juliana? Não, agora eu vou lhe dar notícia boa, senhora. Espero que venha a notícia boa. A senhora pega uma caneta, pega um papel que eu vou lhe dar uns dados aqui. O senhor tem o dinheiro para receber aqui, por isso nós estamos ligando para o senhor. O ex-soldador recebeu R$20 mil, um dinheiro que ele nem lembrava que tinha direito. Nunca que me veio isso aí, né? De receber esse dinheiro agora aí. Não sabia mesmo, para mim não tinha mais nada para receber lá, esqueci, né? A ordem por aqui é não desistir, mesmo quando a busca leva anos, como foi o caso de Dona Tereza. Ela só foi localizada quando a justiça chegou a uma amiga da agricultora. Dona Eva conta que quando deu a notícia, Tereza ficou bem desconfiada. Ela ficou meio assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu digo, é para a tua saúde, né? Agora tu pode procurar um especialista, né, para essas dores que ela tem, reumática, né? Desde a coluna, o joelho, e ela passa muito trabalho, muita dor, quase não pode caminhar. O trabalho de localização é resultado de uma resolução do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou o desarquivamento dos processos previdenciários com valores ainda pendentes de pagamento. A maior parte dos beneficiados recebe por telefone a notícia que o dinheiro será acreditado em conta corrente. O passo seguinte são as providências para a retirada do valor. Dona Tereza, que mal consegue falar e tem problemas de visão, precisou de uma ajuda especial. Isso aqui você vai levar lá na caixa. Na caixa da Alvorada? Não, aqui embaixo. Aqui no térreo, na saída. Tem alguma dúvida? Não? Não? Tá tudo bem. Deus me ajuda, ainda me dá um pouco de tempo. Bastante tempo. Bastante. O juiz federal que coordena o trabalho conta que, quando o projeto começou, apenas em Porto Alegre, cerca de R$1,5 milhão estavam parados, aguardando os verdadeiros donos. 90% desse montante já foi destinado a quem tinha direito. Em 19 anos de magistratura, eu disse para eles, não é figura de linguagem, eu nunca me senti tão realizado como entregar o dinheiro dela. Entregar para ela e ver a gratidão dela, a possibilidade do que isso vai fazer na vida dela. E mais ainda, saber o que isso podia ter feito na vida dela se tivesse sido entregue há 10 anos atrás, quando esse valor estava disponível, né? Isso é muito gratificante. Quem superou o susto e viu o telefonema se transformar em ajuda financeira faz questão de destacar a importância da iniciativa. A justiça tarda, mas não falha, né? Porque assim, tem muitas coisas que vai na justiça e não adianta nada, mas tem outras coisas que eles resolvem, né? E quando resolve é muito bom, para um lado ou para outro vai ser bom, né? E o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem eu volto com outras decisões que mudaram a vida de brasileiros com a ajuda da Justiça Federal. Até lá!